O último capítulo do poema de William Blake, Jerusalém, é dirigido aos cristãos. Nele ele diz: os demônios são religiões falsas. Não conheço nenhum outro cristianismo e nenhum outro evangelho além da liberdade do corpo e da mente para exercer as artes divinas da imaginação. Imaginação, o mundo real e eterno do qual este universo vegetal é apenas uma sombra tênue, e no qual viveremos em nossos corpos eternos ou imaginativos quando esses corpos vegetais imortais não existirem mais. Os apóstolos não conheciam nenhum outro evangelho. Qual é esse talento que é uma maldição esconder? Quais são os tesouros do céu que devemos acumular para nós mesmos? Eles são outros senão estudos e performances mentais? Este é o único cristianismo que Blake poderia afirmar. Ele nunca conheceu outro evangelho, ou Cristo, além de sua maravilhosa imaginação humana. Se você aceitar sua imaginação humana como Cristo e praticar a arte divina de imaginar, chamada arrependimento, Cristo surgirá em você e você experimentará as Escrituras. Quando você se arrepende, uma mudança radical de pensamento deve ocorrer. Se a vida for ruim e você praticar esta arte divina de imaginar, pensará que a vida é boa. A imaginação pode ver, tocar, ouvir, provar e sentir outras coisas além daquelas que seus sentidos estão experimentando agora. Se você persistir em reconhecer o que seus sentidos internos estão lhe dizendo até estar convencido da realidade deles, verá as evidências deles. Então você saberá por experiência própria quem Cristo realmente é. A imaginação é o único Cristo de que Blake já ouviu falar. Os apóstolos não conheciam outra, e qualquer outra crença era uma religião falsa que Blake chamou de diabo. Quando você acredita em alguém de fora, você o coloca em conflito com o segundo mandamento. Você fez uma imagem esculpida, mas foi dito: não faça nenhuma imagem esculpida para mim. E quando você pensa que alguém além de você é Cristo, sua religião é falsa e você tem um demônio. Agora deixe-me compartilhar esta experiência perfeitamente maravilhosa com você. Um amigo escreve: no escritório, fui confrontado com um problema e então, acreditando que a imaginação cria a realidade, peguei duas palavras que seriam escritas por uma determinada pessoa se o problema fosse resolvido e formei-as na minha imaginação. Durante o dia, porém, essas palavras se reorganizavam em pensamentos negativos e eu teria que corrigi-las repetidas vezes. Naquela noite adormeci vendo essas palavras, e no meu sonho elas mais uma vez se reorganizaram para indicar a continuidade do problema. Enquanto eu tentava corrigi-los, um braço vestido de branco apareceu e escreveu as duas palavras com a caligrafia idêntica de quem escreveria o roteiro, se fosse verdade. Ao ver isso, caí num sono profundo e quando acordei, lembrando-me da experiência, passei o dia como um sonâmbulo. Naquela noite, ao me deitar, ao pensar nessas palavras, senti uma energia crescer dentro de mim tão forte que não consegui retornar ao estado de dúvida. Tomei esse sentimento como uma resposta maravilhosa e abandonei todo o desejo de revisar as palavras mais uma vez. Não sei se o acontecimento aconteceu ou não, mas sei que acontecerá, pois a imaginação cria a realidade. A imaginação humana, enterrada em tudo, é Cristo Jesus, e não há outro. Cristo deve despertar em você, e quando ele o fizer, você, individualmente, experimentará Cristo. Todo mundo sofre. Você pode viver saudável e não conhecer o sofrimento físico, mas sofrerá com a perda de um amigo. O versículo mais curto das Escrituras é: Jesus chorou. Aqui está Deus derramando uma lágrima. Quando alguém sai da sua vida e você não pode mais tocá-lo fisicamente, você sofre na sua imaginação, portanto, Cristo sofre. Como Blake, não conheço nenhum outro cristianismo ou outro evangelho. Se você acredita em qualquer outra, você tem uma religião falsa que é um demônio. Agora deixe-me compartilhar outra experiência do meu amigo. Ele disse:
Eu me encontrei no Oriente Próximo, em uma comunidade primitiva, mais comercial e intelectual, de sua época. Eu estava lá com o único propósito de ouvir você falar para a multidão em um armazém de grãos. Querendo ouvir cada palavra que você disse, até mesmo os comentários involuntários, pedi aos aldeões que citassem qualquer coisa que já tivessem ouvido você dizer. Pareceu-me que levei semanas para ouvir os relatórios de você e dos aldeões. Então vieram meus pais terrenos, preocupados com a minha morada, e eu fiquei completamente indiferente a eles. Mas enquanto meu pai se sentava em cima de um saco de grãos e ouvia você, percebi que ele também estava começando a entender. Então eu encontrei você em uma rua lateral. Você estava vestindo um longo manto branco. Ao contar-lhe minhas experiências, senti grande alegria quando você me garantiu que eu havia feito todas elas. Ele viu corretamente. Agora deixe-me mostrar onde ele está nas Escrituras. No livro de Lucas, Jesus, aos 12 anos, foi levado para a Páscoa em Jerusalém. Agora, 12 anos é a idade da puberdade, quando um homem pode criar. Quando seus pais retornaram a Galiléia, descobriram que Jesus estava desaparecido e procuraram por ele durante 3 dias. Ao encontrá-lo no templo, questionando os professores, sua mãe disse: Filho, como você pode fazer isso conosco? Você não sabe que seu pai e eu o procuramos ansiosamente? Então Jesus respondeu: Por que vocês me procuram? Você não sabe que devo estar na casa de meu pai? A versão King James traduz esta frase como sobre os negócios de meu pai, mas a pergunta feita implica espaço ou localização. Se Jesus está sendo procurado, deve ser em algum lugar, e então a versão padrão revisada o traduz como um lugar, chamando-o de casa de meu pai. Mas não descarte a versão King James, pois vim para fazer a vontade daquele que me enviou e isso é realizar a sua obra. Falando agora de algo totalmente diferente, Jesus ignorou qualquer ascendência física e disse: Preciso cuidar dos negócios de meu pai. Então é dito. Eles não entenderam a palavra que ele lhes falou. Meu amigo chegou ao fim de sua jornada. Ele não invocou essa experiência, ela simplesmente aconteceu. E quando as Escrituras se revelam a partir de dentro, elas não podem ser negadas. Estamos aqui para cumprir as Escrituras, a palavra de Deus, não para construir monumentos para nós mesmos ou para ter livros escritos sobre nós, pois o que não está registrado nas Escrituras é inexistente. No Espírito, eu lhe disse que ele estava desempenhando o papel de Cristo aos 12 anos de idade. Ele agora está se movendo em direção ao fim inevitável, quando conhece a verdade que tudo o que vê, embora pareça sem ela, está dentro de sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Esta manhã acordei muito cedo para me levantar, então permaneci na cama e acabei caindo em um certo estado de sono onde estava com minha esposa, meus irmãos, amigos e muitos de vocês. Enquanto estava lá, eu lhe disse que era um sonho e que, se eu acordasse, desapareceria e você deixaria de existir, para mim. Então acordei e, no que me dizia respeito, você havia partido e eu havia desaparecido de sua vista. Neste momento meu corpo está em outro lugar. Se eu acordasse agora, desapareceria da sua vista e acordaria ali. E se eu acordasse da profundidade maior onde estou falando agora, eu também desapareceria lá. Veja, todo o vasto mundo é o homem empurrado para fora, pois não há nada além de Deus, que é a sua maravilhosa imaginação humana. Acredite na minha palavra e teste você mesmo. Tome uma frase como meu amigo, ou uma imagem que implique a realização de seu desejo. Mantenha isso em sua mente. Não conte a ninguém, mas convença-se da verdade e caia num sono profundo. Se você fizer isso, nenhum poder na terra poderá impedir que seu desejo se objetifique. Agora, Amós nos diz: Enviarei fome sobre o homem. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus.
Quando essa fome chega, ela é tão intensa que nada irá satisfazê-lo, a não ser uma experiência de Deus. E quando nada mais entra em sua mente, você chegou ao fim do caminho. Somos informados. Ele leu no livro, a lei de Deus com interpretação, para que aqueles que a ouviram entendessem a leitura. Superficialmente, a Bíblia é um livro fechado, lido com os olhos velados. Mas quando chega alguém cujos olhos foram abertos pela experiência das Escrituras, ele compartilha o significado mais profundo do livro e interpreta sua leitura a partir da revelação. No livro de João, é feita a pergunta: como é que este homem recebeu tal aprendizagem quando não estudou? As Escrituras não podem ser discernidas intelectualmente. Só é compreendido através da revelação. Somente quando o drama de Jesus Cristo se desdobrou em mim é que compreendi o mistério cristão. Agora, com Blake, sei por experiência própria que a imaginação humana é Cristo, o Pai de toda a vida. O homem está sempre procurando a causa dos fenômenos da vida, chamada Deus no Antigo Testamento e Pai no Novo. Mas o homem só encontrará a sua causa no final da sua jornada, quando Davi o revelar como o único Deus. Disse que Jesus abriu os olhos dos cegos, mas quem são eles? Não são aqueles que não conseguem ver a verdade das Escrituras? Se eu lhe disser que a sua imaginação humana é Deus, o Pai de toda a vida, e se você não acredita em mim a ponto de testar a sua imaginação, você é cego. Mas se você tentar, seus olhos se abrirão para a causa de toda a vida. Meu amigo me viu ensinando em uma casa de grãos, semeando meus grãos, a palavra de Deus, em 4 tipos diferentes de solo. Alguns caíram na movimentada estrada da vida, alguns entre pedras, outros entre espinhos, bem como no solo que havia sido preparado para recebê-los. Embora meu amigo tenha viajado meio mundo para me encontrar e ver seu pai terreno começando a entender, seu interesse agora é encontrar seu pai celestial como sua imaginação humana. Ele agora está colocando sua imaginação à prova e provando isso além da medida. Ele sabe que a cada momento deve plantar e colher, plantar e colher. Ele me conjurou, de si mesmo, como um professor em quem confia. Embora eu esteja diante de você como outro, se não estivesse em você, esse drama não seria verdade. Se tudo no meu mundo está em mim, então tudo no seu mundo está em você. E se estou no seu mundo, então estou em você. Todo sonho é egocêntrico. Quando ele me viu na casa de grãos, ele estava olhando para uma projeção de si mesmo. Tudo vem de Cristo, a essência do seu ser. Meu amigo me tirou de si para dizer que estava no fim de sua jornada. Ele e eu não somos 2, mas 1. Eu estou em você e você está em mim, mútuo no amor divino. Embora pareça ser muitos de nós, cada um imaginando, a palavra Elohim é uma unidade composta de um feito de outros, portanto, estou em todos e todos estão em mim. Todos cumprirão as Escrituras, pois a vida não termina até que isso aconteça. Nenhum homem virá do espaço sideral, ou de algum ventre sagrado, e salvará você. Cristo vem até você de dentro de você, porque é onde ele está sepultado. Seu corpo é o seu sepulcro, do qual ele surge e se desdobra. E somente quando isso acontecer você saberá a verdade e será libertado. Agora, ou você acredita em mim e usa sua imaginação, conscientemente, ou não. Se não agir agora, acabará por fazê-lo, pois ninguém se perderá. Se você morrer esta noite, sua crença não será transformada, mas você será restaurado à vida em um mundo tão real quanto este. Você conhecerá as mesmas limitações que conhece aqui. Você sofrerá, será enganado, trairá e será traído, até acreditar a ponto de agir. Então as Escrituras se revelarão dentro de você, e você sairá desta era da morte para entrar na era da vida, controlando sua maravilhosa imaginação humana. Meu amigo acreditou tanto nas 2 palavras que ouviu ao adormecer, que as carregou para um sonho e viu a mão escrevê-las em escrita. É isso que peço a todos que façam.
Você se enviou ao mundo com um propósito e não retornará até que tenha realizado o trabalho que veio fazer. A morte não termina a obra que Deus começou em você, pois o mundo não termina no ponto em que seus sentidos param de registrá-lo. Você não pode mais ouvir, tocar ou ver quem você ama, mas quando você deixa este corpo, você é instantaneamente restaurado para um que é tão sólido e real quanto aquele que você usa agora. Você terá cerca de 20 anos e estará em um ambiente mais adequado ao trabalho que ainda será realizado em você. Enquanto estiver lá, você ouvirá essas palavras e ainda poderá recusá-las, mas de Deus não se zomba, ele tentará repetidas vezes até que você os ouça com compreensão. Então você começará a viver pela palavra de Deus e despertará para descobrir que você é Ele. Que você é aquele mencionado nas Escrituras, e todas as promessas de Deus encontram seu sim em você. As promessas feitas a Abraão, Davi e aos profetas são cumpridas em Cristo, pois a sua imaginação é a sua esperança de glória. Ele me revelou o mistério de sua vontade, de acordo com seu propósito que ele apresentou em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos, para unir todas as coisas no céu e na terra. Tudo é trazido de volta e redimido em você, e no final somos todos um. O Cristo cósmico não é alguém que nasceu há 2000 anos, mas um modelo de salvação que está enterrado em cada criança nascida de mulher. Sua história é apresentada nas Escrituras como um padrão a ser seguido espiritualmente. Meu amigo foi levado em espírito para o outro lado do mundo, não para ouvir uma pessoa chamada Neville, mas para ouvir o Pai dentro dele. Virando as costas ao seu pai terreno, ele encontrou o Pai celestial em quem confia. Chegou agora a perceber que é o Pai, projetando-se e instruindo-se. Mas a única maneira de ele saber disso é através do Filho unigênito de Deus, Davi, o Davi da fama bíblica. Quando David estava diante de mim não havia incerteza quanto ao relacionamento. Eu sabia que ele era meu filho e ele sabia que eu era seu pai. Você pode não ter certeza sobre alguém por quem passa na rua, mas quando Davi está diante de você, não há incerteza alguma. Você conhecerá Davi, seu filho que se perdeu porque você adormeceu para sonhar o sonho da vida. Ele estava morto e está vivo novamente. Davi nunca perdeu uma batalha, porque o Senhor estava com ele. E quando toda a vida terminar e você estiver no final da jornada, Davi, um homem segundo o seu coração que faz toda a sua vontade, aparecerá e o chamará de pai. Então você deixará este mundo, não para mais ser restaurado à vida, pois você terá consciência de ser sua força vivificante. As Escrituras devem ser experimentadas para serem compreendidas. Não é história secular, mas história de salvação. É a história de Deus, que morreu e se enterrou na humanidade. A história de como ele ressuscita, individualmente, do estado de morte, para se tornar o único pai do único filho. Se eu sei que sou o pai de Davi e você sabe que é o pai dele, não somos um só pai. Por mais impossível que pareça, sem perda de identidade teremos o mesmo filho e saberemos que somos o mesmo pai. Faria alguma diferença para você se você fosse o dono do mundo, mas não soubesse disso? Você criou o mundo e tudo o que nele existe, mas adormeceu e está sonhando que está limitado, pobre, doente e faminto. E você continuará seu sonho no mundo do tempo, até me ouvir no armazém de grãos e acreditar em mim até o ponto de ação. Agora, vamos entrar no silêncio.